Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investindo com Yuri. Aqui eu ensino o caminho para você dobrar o seu dinheiro em até 90 dias com segurança, sem pegadinha, tá bom? Eu sou Yuri Wagner e o tema de hoje é como investir em ações com segurança. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que são ações, né? A gente precisa entender primeiro o que são ações e por que a gente deveria investir nelas em primeiro lugar. Então, ações são a menor parte de uma empresa. Então, imagina, se você quer muitas vezes você compra empresas que são negociadas na bolsa e você nem sabe, como Magazine Luiza, de repente você é cliente de um banco, como Santander, Banco do Brasil, e o que você não sabe é que além de ser cliente, você pode ser sócio dessas empresas. E se as empresas forem lucrativas, se forem bons negócios, você vai fazer o seu dinheiro render muito mais do que ele poderia em outros investimentos, certo? Então ele pode render muito mais quando você investe em ações do que quando você investe em outros investimentos. Então isso é uma ação, é a menor parte da empresa, a menor parte do negócio, e você pode investir em ações comprando parte desse negócio através da Bolsa de Valores, certo? As ações são o investimento que mais valorizaram ao longo da história, então colocar parte do seu capital voltado para o investimento em ações é uma ótima alternativa para rentabilizar o seu dinheiro muito mais, especialmente quando a gente fala de longo prazo, tá legal? Então, qual a diferença de você investir e você especular? De repente você investir e você jogar na Mega Sena. É que quando você joga na Mega Sena, por exemplo, você está apostando em alguma coisa, né? No caso, os números da Mega Sena. Você está apostando na sorte. E muita gente confunde isso com ações, porque pensa que ações também são sorte. Você compra uma ação, você reza para ela subir, você espera que ela suba, né? De repente alguém te recomendou comprar aquela ação, você não entende exatamente como funciona, e você reza para aquela ação subir. É o que eu chamo, inclusive, de investimento de esperança. Você compra a ação, se ajoelha e reza para aquela ação subir. E quando ela cai, você se desespera porque você não faz a menor ideia de por que você colocou o seu dinheiro ali e por que aquela ação está desvalorizando. Tá bom? Então, investir é diferente de especular por isso. Porque quando você está especulando, quando você está olhando o gráfico de uma ação, aquela cotação, vendo ela subir e descer a cada dia, o que você está fazendo é especular. Você está olhando apenas aquele número e contando com a sorte para que aquele número suba. Quando você investe, você vai além dos números do preço da ação e você estuda o que está ali por trás, que no caso é a empresa, que no caso são pessoas que estão trabalhando naquela empresa. Quando a gente fala de, por exemplo, gestão corporativa, a gestão daquela empresa é boa, ela busca inovar, ela dá voz aos seus colaboradores, ela dá voz aos seus clientes para que deem sugestão e tragam mais inovação para a empresa, né? Ela tem boas margens, ela é lucrativa, ela trabalha com produtos que geram recorrência ou que não geram recorrência, ela tem previsibilidade de receita ou ela não tem previsibilidade de receita, ela tem endividamento controlado ou não tem. Então, quando você vai além dos números, além da cotação da empresa, você vê que tem, além da cotação da ação, você vê que tem um negócio ali por trás e você entende que não é sorte. Se a empresa vai subir, se a empresa vai cair, se a empresa vai bem no mercado, se ela vai mal. Isso não é sorte, isso é você analisar o negócio que está por trás daquela cotação ali. E qual a diferença? Ou melhor dizendo, tem um investidor chamado Charles Ely, que é um americano, que ele fala que investir em ações é um jogo de perdedores. Mas como assim, o jogo de perdedores? Imagina o seguinte, quando você vai jogar futebol, né? Imagina que dois times vão jogar futebol. Geralmente o time que ganha é o melhor time, não é verdade? Então imagine que um time tem Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, e outro time tem os jogadores de futebol do seu condomínio. Muito provavelmente o time com Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi vai ganhar do outro time. Por quê? Porque é um time melhor, né? Muito provavelmente vai ganhar. Mas isso, quando a gente fala de outros jogos, de outros esportes, nem sempre é verdade. Nem sempre o melhor jogador que vai ganhar. E sim, é aquele que erra menos. Então, por exemplo, quando a gente fala de tênis amador, né? Imagina que duas pessoas vão jogar tênis, as duas são amadoras, e aí quem é que vai ganhar? É aquela que errar menos. Porque muito provavelmente vai ganhar, muito provavelmente vai perder aquela que acertar mais bolas na rede, aquela que jogar mais bola para fora, aquela que errar a bola quando ela vier e não conseguir rebater. Então é um jogo de perdedor no sentido de que basta você jogar menos mal do que o outro que você ganha. No futebol, por exemplo, se duas pessoas não sabem jogar direito, não sabem chutar direito, dificilmente uma das duas vai fazer gol. Já no tênis é diferente. Se você simplesmente erra o seu saque, você perde ponto. Então o outro está ganhando de você. Então essa é a diferença é isso que esse investidor chamado Charles Ely, que ele fala que o investimento em ações é um jogo de perdedores. O seu foco tem que ser em não errar, não cometer erros bárbaros. Basta você sobreviver,
que você vai ter um ótimo resultado no futuro, certo? Então, muita gente acaba entrando no mercado, na Bolsa de Valores, achando que tem que escolher a melhor ação, a melhor criptomoeda, acertar aquele vale, aquele momento que a ação está mais desvalorizada possível, que é aquele momento que tem o maior potencial de ganho. E nem sempre isso é verdade. Aliás, isso não é verdade quando a gente fala de ações. Basta que você tenha consistência nos investimentos, basta que você invista em empresas boas, não faça investimentos bárbaros, como o Charles eles falam, e você vai sobreviver e você vai ter uma alta rentabilidade no futuro. Basta você, por exemplo, investir através de índices. Então imagine que uma pessoa que investe ali na média da bolsa, que por exemplo um índice como o SP500, que é o principal índice americano, que reúne as 500 maiores ações dos Estados Unidos, se a pessoa todo mês coloca o dinheiro nas 500 maiores ações dos Estados Unidos, ao longo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, a tendência, a probabilidade que essa pessoa, se a gente pegar a história, é que essa pessoa tenha um ótimo resultado, um ótimo retorno ao longo do tempo. Ou seja, ela não teve que fazer nada anômalo, ela não teve que pegar o momento mínimo das ações para poder investir, ela não teve que analisar as melhores empresas, ela não teve que fazer nada muito técnico, muito difícil. Ela só teve que ter a consistência e investir ao longo de vários meses, né? Consistência e paciência, investir um determinado valor ao longo de vários meses, e aí ela teve um ótimo resultado. Então isso é o jogo de perdedores que Charles ele fala. Basta você não errar, basta você não cometer erros bárbaros, que você vai ter, né, tudo indica, a probabilidade é que você tenha altos retornos ao longo do tempo. Tem outra analogia muito boa, que é de Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investidores do mundo, se não o maior, que ele fala que investir em ações é como você acertar, dar uma boa tacada quando você está jogando beisebol. Só que a diferença é que você pode errar, você pode deixar as bolas passarem quantas vezes você quiser. Como assim, Yuri? Vamos lá. No jogo de beisebol, e aqui eu não sou nenhum jogador de beisebol, vou dar um contexto apenas. No jogo de beisebol, e se eu estiver errado em alguma regra nesse sentido, você desconsidera, tá bom? Então, imagine que você está jogando beisebol, você está segurando raquete aqui, e uma pessoa vai arremessar a bola para você, certo? O seu objetivo é tacar naquela bola e colocar ela o mais longe possível para o outro time. Só que se você não acertar a bola 3 vezes, se você não rebater 3 vezes, você simplesmente troca de local, troca de base e acabou o seu turno ali, né? Acabou o seu período de jogada. Então, para Warren Buffett, você investir em ações é como você está naquela posição, você poder rebater a bola que você quiser, mas você não é limitado a três chances de dar uma tacada. Você pode esperar a bola vir quantas vezes você quiser e você esperar aquela bola perfeita para você acertar e você meter para longe. Ou seja, você tem chances infinitas, porque sempre vai surgir uma boa ação, sempre vai surgir um bom negócio, você pode esperar quantas chances quiser e você não precisa ficar colocando seu dinheiro em todo e qualquer ruído que vem do mercado. Ou seja, toda vez que alguém fala assim, essa ação é boa, se você não sabe exatamente por que ela é boa, você deixa a bola passar, você não rebate aquela bola, você deixa aquela oportunidade passar. Então você espera uma oportunidade que você tenha certeza que é boa e aí é que você vai investir nela, certo? É isso que fala Warren Buffett. Então são duas analogias boas de esporte que ajudam a entender o que é a Bolsa de Valores, como os maiores investidores do mundo investem na Bolsa de Valores. E quando eu comecei a investir, eu não entendia isso. Eu achava que você tinha que acertar o melhor investimento possível, que mesmo sem conhecer muito, eu ia ter que acertar o melhor investimento possível, aquele que ia trazer alta rentabilidade para mim. Então, o meu primeiro investimento foi numa empresa do Ike Batista, a MMX, né? E ela já tinha caído tanto o preço das ações dela, porque estava entrando em processo de falência, tudo se dizia que ia quebrar, estavam começando os escândalos de corrupção do Ike Batista, ali mais ou menos 2013, 2014, e eu coloquei todo o meu dinheiro na época nessas ações dessa empresa, e o que aconteceu, né? Que todo o meu dinheiro na época eu era estudante universitário, então tinha ali R$400 para investir, era todo o dinheiro que eu tinha, ali com 18, 19 anos. Eu coloquei o dinheiro nessa empresa, ela desvalorizou 30%, ou seja, eu perdi R$130 mais ou menos, em pouquíssimo tempo, e depois vendi as ações com prejuízo. Então, e aí você pensa, Yuri, mas era para você não ter vendido. Mas esse que é o problema, quem não vendeu acabou tendo prejuízo maior ainda porque a empresa veio a quebrar eventualmente, né? Então o ponto é o seguinte, eu investi num negócio que eu não entendi direito, eu comprei as ações somente porque elas tinham desvalorizado, ou seja, eu não fiz uma análise propriamente dita da empresa, eu fiz o contrário que o Warren Buffett fala, né? Eu vi a primeira oportunidade que apareceu para mim, logo quando eu comecei a investir, eu já coloquei todo o meu dinheiro, já apostei tudo que eu tinha naquela ação, certo? Então eu especulei naquele investimento, eu não investi naquela empresa propriamente dita, porque eu nem sabia como a empresa funcionava direito. Eu basicamente vi o preço da ação caindo, decidi colocar todo o meu dinheiro lá e tive um enorme prejuízo, certo? Eventualmente eu cometi esse erro de novo, só que dessa vez já investindo muito mais dinheiro, eu cheguei a perder R$7.000 investindo todo o meu dinheiro em ações de uma única empresa que tinha um potencial muito grande de subir, né? As ações dela estavam subindo muito,
eu acreditava que ela ia continuar subindo, e aí, depois que eu investi, eventualmente ela teve queda dos seus valores, e acabou que eu perdi R$ 7.000 em alguns meses, certo? E eu vou explicar quais erros me levaram a perder esse dinheiro para que você não cometa esses erros e não acabe perdendo dinheiro como eu perdi, certo? E fora isso, tem várias histórias de outras pessoas também que também cometeram erros similares, especialmente erros comportamentais, que foi a principal causa de ter perdido dinheiro. E se você aprende esses erros comportamentais, se você aprende a não cair nessas armadilhas comportamentais que acometem a maioria, se não todos os investidores, especialmente os iniciantes, você vai deixar de perder muito dinheiro na bolsa, certo? Então, por que você tem que aprender a investir, né? Porque aprender a investir consegue fazer com que você perca menos dinheiro. Porque muita gente entra na bolsa afobada, entra na bolsa com vontade de ganhar muito dinheiro, na ganância, ou simplesmente com inveja porque aquele irmão, aquele primo, aquele colega está ganhando mais dinheiro e você sabe que você tem mais capacidade do que aquela pessoa, então você entra na bolsa e diz, cara, eu vou ganhar mais dinheiro que aquela pessoa. Se aquela pessoa consegue, qualquer um consegue, inclusive eu. Então você vai, né, movido pela ganância, movido pela inveja, movido às vezes por medo de deixar seu dinheiro na poupança, por exemplo, e aí você vai e coloca o seu dinheiro lá, sem ter o conhecimento necessário. E isso faz com que você perca dinheiro, certo? E é isso que a gente quer resolver hoje, porque o objetivo é ensinar como você vai investir com segurança. Então, quando você faz isso, você acaba comprometendo o dinheiro que você precisa, né? Muitas vezes porque você não se planejou e você investe em uma coisa que você não entende muito bem. Outro erro que as pessoas cometem é poupar em local que não deve ser poupado. Então muita gente deixa dinheiro num fundo de banco sem saber exatamente quanto está rendendo, ou acha que sabe, né, porque de repente não considerou que o banco tem algumas taxas, que o banco tem alguns asteriscos ali naquele investimento, que o banco não vai render exatamente o que ele está prometendo, que tem um imposto de renda que você não está considerando no investimento. Então tem outros fatores que você tem que se atentar quando você vai investir, quando você vai poupar o seu dinheiro, certo? E colocar na poupança definitivamente não dá mais. Por quê? Porque a poupança hoje está rendendo um valor relativamente elevado. Como a taxa Selic subiu, a poupança está rendendo 6% ao ano. Mas aí que tá, a Selic hoje rende 10,75%. Ou seja, você prefere colocar seu dinheiro no investimento que renda 6% ao ano ou no investimento que renda 10,75% ao ano. Aí você diz assim, Yuri, mas tem imposto. Alguns investimentos de renda fixa têm imposto sim, mas eles ainda assim, ainda com imposto de renda, rendem mais do que a poupança. Então por que você vai colocar seu dinheiro na poupança se ele está rendendo mais em outros lugares? Se em outros lugares às vezes tem mais, se em outros lugares às vezes tem mais segurança do que na poupança, certo? Se na poupança só rende no aniversário. Se eu colocar meu dinheiro hoje é dia 7, né? Se eu colocar o dinheiro hoje dia 7, ele só vai render dia 7 do mês que vem, dia 7 de março na poupança. Enquanto que outros investimentos, ele vai render com liquidez diária, certo? Então, quando a gente fala isso em um mês, não faz muita diferença, em 2 meses, em 6 meses, em um ano. Mas quando a gente fala de décadas, se você passa vários e vários anos sem saber como investir, especialmente sem saber como investir em ações, você está jogando fora, literalmente, milhares e milhares e milhares de reais, porque você simplesmente não se colocou, né, à disposição de aprender aquele conhecimento que era tão necessário para você. E olha que interessante, semana passada eu fiz 2 entrevistas, uma com Yuri Saraiva, né, que é engenheiro civil, mora na Suécia e tem 37 anos, e outra com Daphne Salatiel, que mora em Brasília, tem 36 anos e é servidora pública. E os dois falaram o quê? Os dois começaram a investir há pouquíssimo tempo, certo? A Yuri começou ano passado e Daphne começou há algumas semanas. E os dois falaram o quê? Os dois falaram, meu arrependimento é não ter começado a investir antes. Os dois, com 30 e poucos anos, 36, 37 anos, os dois disseram, eu queria ter aprendido isso aqui com 20, 22 anos. Por quê? Porque se eu tivesse começado a investir 15 anos atrás, eu teria muito mais dinheiro hoje. Porque eles entenderam o impacto que tem os juros compostos, eles entenderam o impacto que tem o tempo nos investimentos, eles entenderam o impacto que tem a consistência, ou seja, você começar a investir com R$ 100 se você só tem 100, depois você bota 200 quando você tiver 200, depois 300, 400 e você vai crescendo. Se você espera para começar a investir só quando você tiver muito dinheiro, você deixa o tempo passar e você perde o melhor fator dos juros compostos, que é o tempo, certo? Quanto mais cedo você investe, menos dinheiro você tem que colocar, menos tempo você tem que investir para ter um resultado muito maior do que uma pessoa que esperou muito mais tempo para começar a investir e uma pessoa que colocou muito mais dinheiro no futuro porque você começou colocando o tempo a seu favor. Então 15 anos faz uma diferença monstruosa no resultado do dinheiro dos juros compostos, certo? Então eles hoje podiam estar literalmente com centenas e centenas de milhares de reais investidos se eles tivessem começado na realidade deles, ainda que com pouco, ali aos 18, 20, 22 anos, né?
mas eles não sabiam disso. Não é culpa deles, eles nunca tiveram esse conhecimento. A família nunca ensinou para eles, porque a família também não sabia. Os amigos não ensinaram para eles, a escola não ensinou para eles, a faculdade não ensinou para eles. E eles foram aprender agora, quando começaram a precisar, sentir essa necessidade de juntar dinheiro, de investir dinheiro, de fazer o dinheiro deles crescer. Então agora, por necessidade, por dor, que eles começaram a investir e começaram a fazer o dinheiro deles render. Poderia ter sido antes, mas eles não tinham acesso a esse conhecimento que vocês têm hoje. Tá bom? Então comecem o mais cedo possível, tá bom? E aí, para você começar, é claro, você tem que investir com segurança, você tem que não cometer os erros básicos que a maioria das pessoas comete, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, e aí com isso eu quero ajudar vocês, certo? Então, não dá mais para você deixar o dinheiro na poupança, não dá mais para você esperar, não colocar dinheiro, não guardar dinheiro, não investir dinheiro no longo prazo, certo? Quando eu falo guardar, é guardar parte do que você recebe para você investir e ver aquele dinheiro crescer. Não é guardar e deixar na poupança, tá bom? Sempre é importante fazer essa diferença. O segredo é dar o primeiro passo, certo? Isso é importante deixar bem claro, né? Que o segredo é dar o primeiro passo vocês já estão dando, vindo aqui participando da live. São 19h46 agora, vocês estão presentes na segunda-feira, né? E vocês estão presentes participando da live, então o primeiro passo vocês já deram. Depois disso, vocês têm que entender aonde vão colocar o dinheiro de vocês. Então, onde vocês vão colocar depende do objetivo de vocês. Quando a gente está falando de curto, médio e longo prazo, quando a gente está falando de investir em ações com segurança especialmente, a gente tem que falar de curto, médio e longo prazo. Então, curto prazo é aquele objetivo que é um dinheiro que você vai colocar, que você vai precisar retirar, como o nome fala, né, no curto prazo, ou seja, em qualquer momento, em menos de 3 anos. Então, você tem que ter um dinheiro que você vai usar no dia a dia, que é o dinheiro de fluxo de caixa, certo? Então, tem que ter de 1 a 3 meses do seu gasto mensal em algum lugar, seja na conta corrente no Nubank, que você consegue tirar no mesmo dia, seja no CDB do Banco Inter, que rende 100% do CDI, né, rende bem, e e tem liquidez diária, ou seja, você pode tirar a qualquer momento também, ou seja, um Tesouro Selic, que também tem liquidez diária, o que quer dizer que tem... O que é liquidez diária, né, Yuri? Liquidez diária que você pode tirar a qualquer momento, no máximo tirar no dia seguinte, que no caso do Selic você pode tirar ou no mesmo dia, se você pedir para retirar até meio-dia, ou se você pedir para retirar o dinheiro depois de meio-dia, ele vai cair no dia seguinte, né, no próximo dia útil na sua conta, que é o que se chama D mais 1. D sendo hoje, mais 1 é o próximo dia. Então, pedir para retirar hoje, vai cair amanhã na sua conta. Então, esse dinheiro que tem que colocar para o curto prazo é o dinheiro que vai ser o dinheiro que você vai usar no dia a dia. Depois você vai montar a sua reserva de emergência, que é o dinheiro que vai ser para caso você passe por emergência. Que tipo de emergência, Yuri? Imagina que seu carro bate. Se seu carro bate, você precisa tirar dinheiro de algum lugar para pagar a manutenção daquele carro. Se você tem seguro, você vai precisar de dinheiro para pagar o calção do seguro. Então, seja como for, as emergências vão aparecer na nossa vida, né? E você vai ter que ter dinheiro para pagar por elas. Se você não tem, você vai ter que pegar um empréstimo, e aí você vai pagar juros e vai colocar o tempo contra você. Porque quanto mais tempo você deve, mais trabalham os juros compostos contra você, maior fica a sua dívida, mais dinheiro você perde, certo? Então, objetivo de curto prazo, dinheiro para o dia a dia e dinheiro para uma reserva de emergência. E também vale dizer que é importante você planejar, né, algum objetivo que você tem para o curto prazo. De repente você planeja fazer um intercâmbio para daqui a 2 anos. Se você planeja hoje, e preste atenção no seguinte, se você planeja hoje fazer um intercâmbio para daqui a 2 anos, a pior coisa que você pode fazer é daqui a 2 anos, ou faltando apenas 3 meses ou 6 meses, você começar a juntar dinheiro. Olha só, se você já sabe o que quer fazer aquele intercâmbio, começa a separar dinheiro hoje, coloca aquele dinheiro para render, que ele vai vendo os juros compostos trabalhando a seu favor, vai crescendo aquele dinheiro, e aí quando chega perto daquela viagem, você vai usar aquele dinheiro, né? O dinheiro que você juntou foi isso aqui, o dinheiro que você vai ter é isso aqui. Por quê? Porque os juros compostos trabalharam a seu favor. Você botou os juros, o seu dinheiro para render em juros, e aí ele ficou muito maior do que ele era. Esse dinheiro agora, ou seja, você botou isso aqui, você tem isso aqui, é o dinheiro que você precisa para fazer a viagem, para não se preocupar em comer no restaurante, nesse intercâmbio, comer fora, de comprar umas coisas legais que você quer comprar, trazer roupa, trazer perfume, trazer material, trazer eletrônico, por exemplo. Então, essa liberdade a mais que você tem, essa tranquilidade a mais que você cria, só é possível se você tem planejamento, se começa a separar seu dinheiro. E onde é que ele está falando de ações nessa parte? Aí que tá. Ações ainda não entraram na jogada, né? A gente está falando aqui de curto prazo, e curto prazo não entra ações. Porque ações são um investimento, por mais que você invista nas melhores empresas do mundo, nenhuma empresa cresce em linha reta. Não existe empresa que cresce assim, ó, em linha reta. As boas empresas, elas sobem caindo. Ou seja, elas crescem, mas ao longo do caminho, elas vão caindo, elas vão oscilando de preço, mas no longo prazo, as boas empresas
Ao longo de anos e anos, ao longo das boas empresas, elas crescem, certo? Mas no meio do caminho, elas vão oscilando. E se você coloca o seu dinheiro, que você vai precisar em menos de 3 anos, em ações, você está correndo o risco daquelas ações desvalorizarem, você precisar do dinheiro por uma emergência e você tirar o dinheiro das ações com enorme prejuízo. Eu já vi isso acontecendo. Eu conheço um senhor que tem entre 50 e 60 anos, né? E há alguns anos todo o dinheiro dele estava no mercado financeiro, estava em ações. E aí, o genro dele passou por uma emergência. Ele disse, cara, preciso ajudar meu genro, mas todo meu dinheiro está travado em ações. E aí ele ficou entre a cruz e a espada, porque foi um momento de queda da bolsa. Então, se ele vendia as ações, ele perdia dinheiro, mas ajudava o genro. E se ele e por outro lado, ele não ajudando o genro, né, cria problema com a filha, tudo mais, enfim. Então ele ficou entre a cruz e a espada ali e acabou que ele vendeu parte de suas ações, tomando um prejuízo para ajudar o genro. Mas tudo isso por quê? Porque ele não se planejou, né, de ter o dinheiro dele, uma reserva de emergência ali separada. Ah, Yuri, mas a emergência foi do genro, não foi dele. Mas aí é uma questão, isso é discutível, né? Vai se discutir isso aí depois. Mas o ponto é o seguinte, ele não tinha dinheiro separado para uma emergência que poderia ser dele, poderia ser da filha dele, poderia ser de outra pessoa, que ele viria a eventualmente ajudar, certo? Então, médio prazo. Isso aqui a gente falou de curto prazo, falando agora de médio prazo. Médio prazo é um dinheiro que você vai deixar de 3 a 7 anos também, se você tem algum objetivo de médio prazo. Tem gente que tem o objetivo de ir para a Copa daqui a, sei lá, quando é a próxima Copa? Daqui a 6 anos? Daqui a 4 anos? Então, tem gente que tem o objetivo de ir para a Copa, por exemplo. Então, já começa a separar dinheiro ali, colocar de preferência num investimento que vai proteger o seu dinheiro contra a inflação, certo? Então, de preferência um investimento que seja IPCA+. O que é IPCA+, Yuri? É um investimento que rende IPCA, que é a inflação, mais 5%, mais 6%, né? É uma alternativa que vai proteger o seu dinheiro contra a inflação. Outra alternativa é deixar no investimento que rende de acordo com a Selic, como é o caso do CDB do Banco Inter, um LCI, um LCA de algum banco, que rende perto de 100% do CDI, porque LCI e LCA não tem imposto de renda, então a rentabilidade é maior. Enfim, investimentos que dão essa possibilidade para você de fazer o seu dinheiro render mais ao longo do médio prazo, que seria entre 3 e 7 anos. E quando a gente fala de longo prazo, aí sim que vai entrar o investimento em ações. Então, tudo que é acima de 7 anos, você vai planejar ter parte do seu dinheiro para esse tipo de investimento. Então, ações são um investimento que, como eu falei, é volátil, mas no longo prazo, as boas empresas, elas sobem caindo. Então, as boas empresas, elas tendem a crescer, tendem a valorizar seu dinheiro. Várias delas pagam um dividendo. E o dividendo é o quê? Parte do lucro da empresa, que você pode pegar, separar e reinvestir na empresa para criar o verdadeiro efeito bola de neve, tá bom? Então, quando você cria esse efeito bola de neve, você alcança a sua liberdade financeira mais rápido. E como eu já falei no começo da live, ações são o investimento que mais rendeu ao longo das décadas, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, tá bom? Então, você compara ações com renda fixa, com letra do tesouro, com título do tesouro, com ouro, com prata, as ações foram o que mais valorizou ao longo do tempo. E a tendência é que isso aconteça de hoje em diante também. Por quê? Porque as ações são parte da empresa. E as empresas avançam, aconteçam crises, aconteçam guerras. Não importa o que aconteça no mundo, as empresas, a economia continua avançando, né? As empresas constroem novas fábricas, inovam, criam novos produtos e acabam avançando. Então a gente vê recordes recentes de pessoa mais rica do mundo. Então a pessoa mais rica do mundo há alguns anos era Bill Gates. Depois passou a ser o dono da Zara, depois passou a ser o dono o francês, que é dono da Louis Vuitton, depois agora Jeff Bezos, depois Elon Musk. Então, quem são essas pessoas? São donos de empresas, e as empresas crescem, inovam, criam novos produtos, valorizam no mercado e essas pessoas se tornam cada vez mais ricas. Então a gente vê essa geração de riqueza que nunca para de acontecer na história da humanidade, certo? Então ações são o melhor investimento no longo prazo, mas aí que tá, você tem que planejar o curto e o médio prazo para que você possa investir em ações com segurança, com foco no longo prazo. Nada adianta colocar o dinheiro em ações e você não ter planejado o curto e o médio prazo com esses investimentos que eu citei aqui, tá bom? E como você faz para perder o medo de investir? Bom, como eu falei, para você perder o medo de investir em ações, você tem que se planejar, você tem que saber o que é o investimento em ações, você tem que buscar conhecimento e olha só, preste bastante atenção. Por que as pessoas têm medo de alguma coisa? Pare para pensar quantas coisas você já fez que você teve medo, né? De repente você tinha medo de casar e morar com sua esposa ou com seu marido, você tem aquele receio, aquela insegurança. Depois que você foi, você disse, poxa, maior maravilha do mundo. De repente você tinha medo de passar no vestibular, né? Você, enfim, no Enem,
Você tinha aquele receio, pô, vou passar, não vou passar, mas aí você estudou, você fez a prova, você passou, aquele medo foi embora, se dissipou. Então, o que é que causa medo nas pessoas? Tem gente que tem medo de dirigir, né? Antes de tirar a carteira, tinha medo, eu vou errar a embreagem, eu vou errar a marcha, não vou dar seta, eu vou bater num carro. E aí depois que a pessoa aprendeu, aquele medo dissipou. Então, o que é que causa mais medo nas pessoas? É justamente a falta de conhecimento. E quando a gente fala de falta de conhecimento, tem duas faltas de conhecimento que você não pode ter, né? Melhor, que você tem que como é o nome? Você deve resolver quando você vai buscar investir. E aí, quando você vence essas duas faltas de conhecimento, você começa a investir muito melhor e ter resultados muito melhores. O primeiro é o mais óbvio, que é o conhecimento técnico, ou seja, o conhecimento de investimentos. Então, se você tem conhecimento de que uma ação é parte de uma empresa, que uma ação paga parte do lucro para o acionista, de que uma ação é de uma empresa que pode estar mais endividada, pode estar menos endividada, você tem que descobrir, você tem que analisar isso, né? Indo através do balanço da empresa, olhando sites que já facilitam isso, como é o caso do Status Invest. O Status Invest é um site que já facilita isso, já te dá indicadores, já te mostra se aquela empresa está endividada, se não está, se ela tem alta lucratividade, se não tem, se ela tem boa margem, se não tem. Então tem sites como o Status Invest que já mostram isso. E aí você vai, tecnicamente, olhando o negócio, estudando sobre investimentos, melhorando seu conhecimento e você investe melhor. Essa é a primeira parte. A segunda parte talvez seja mais importante do que a primeira. Para quem está começando, eu tenho certeza que a segunda parte é mais importante, que é você ter o conhecimento sobre o comportamento humano. Como assim, o comportamento humano? Pensa o seguinte, todos nós temos medo de alguma coisa. A gente tem medo de, por exemplo, perder dinheiro. Quem não tem medo de perder dinheiro? Imagine que você passou sua vida toda juntando dinheiro, você juntou 100 mil reais, e aí você comete um único erro e você perde 20 mil. Quem não tem esse medo de perder dinheiro, de perder 20 mil reais, de perder 10 mil reais, de perder 5 mil reais? Todo mundo tem esse medo. Então, tem certos comportamentos que a maioria das pessoas tem, que quando elas vão investir na Bolsa de Valores, elas cometem os mesmos erros, certo? Então eu vou dar dois desses erros comportamentais que a maioria das pessoas cometem, que são dois vieses comportamentais. O primeiro deles é o viés da afirmação. Então, quando alguém te fala assim, Yuri, você deveria investir nessa empresa aqui. Por quê? Porque essa empresa aqui, ela tem altas margens, ela tem recorrência, vamos dizer que está falando para investir na Apple, por exemplo. Yuri, olha só a Apple, ela tem produtos inovadores, ela tem recorrência, porque as pessoas compram iPhone, depois compram de novo, depois compram de novo. Tem pessoas que assinam serviços da Apple, assinam o Apple Plus, que tem o streaming. Yuri, a Apple é a melhor empresa do mundo, você deveria investir nela. Eu digo, caramba, boa ideia, vou investir na Apple. Beleza, vou investir na Apple. Aí eu coloco aquilo na minha cabeça. Aí digamos que, por exemplo, eu comprei ações da Apple, né? Comprei um BDR da Apple no Brasil, comprei ação da Apple no exterior, não sei, mas eu investi na Apple. Passa uma semana, vem alguma notícia boa da Apple. Aí digo assim, a Apple, não sei, a Apple vai lançar o novo jogo, né? Nova plataforma de jogos da Apple. Aí digo assim, olha aí, tá vendo? A Apple é uma empresa excelente. Aí vem outra notícia, a Apple vai deixar de vender iPhone e vai perder sua receita em 30%. Eu digo assim, iPhone nem é tão bom assim. O que é que eu fiz? Na minha cabeça, eu peguei uma informação positiva e dei um peso muito maior a ela, né? Vai lançar alguma coisa de jogo. Opa, muito bom o Apple, ainda bem que eu investi. Esse é o viés da confirmação. Eu olho apenas o que eu quero olhar de positivo para eu me sentir confiante que eu estou investindo numa boa empresa. Aí eu vejo uma notícia ruim, como, não sei, a Apple foi processada pelos iPhones e não pode mais produzir iPhone. Aí eu penso, iPhone nem é tão importante assim para a Apple, o que é um iPhone? Então, quer dizer, eu diminuí o peso, que é uma coisa muito importante, e elevei o peso de uma coisa que é menos relevante do que aquela. Isso é o viés da confirmação. A gente busca coisas, quando a gente toma uma decisão, que mostrem pra gente que a gente tá certo, tá bom? Então, imagina que você quer ir num restaurante, você toma uma decisão, vai convencer seus amigos a pedir uma pizza, e seus amigos querem comer comida japonesa. Aí você, não, vamos comer pizza? Não, comida japonesa. Aí alguém na rua passa assim e fala assim, tem uma pizza tal que é muito boa. Você tá vendo? Pizza boa. Esse restaurante é muito bom, vamos pedir esse restaurante? Por quê? Porque você está procurando na sua cabeça coisas que sejam positivas para o seu argumento. Então o viés da confirmação ele é muito perigoso porque faz com que você invista em maus negócios, porque você está olhando apenas os pontos positivos e você fecha seus olhos e se cega para os pontos negativos que possam ter aquele negócio. E o outro viés comportamental que faz com que as pessoas percam muito dinheiro é a aversão à perda. Então, quando a gente tem uma valorização, quando a gente está investindo em ações, se a gente coloca, por exemplo, R$1.000 em uma empresa, se aquela ação valoriza 10%, é bom. Poxa, valorizou 10%, estou com 1.100 agora,
legal, a gente tá olhando ali aquele curto prazo, né, na cabeça da gente, por exemplo, pensa que aquilo ali, poxa, já estou ganhando dinheiro, já ganhei 100 reais aqui rapidamente. Mas o que a gente não vê? Quando o preço daquela ação, por exemplo, desvaloriza depois 20% e foi de 1.100 para mais ou menos 900 reais, a gente pensa assim, caraca, eu estou perdendo dinheiro. Meu Deus do céu, eu estou perdendo dinheiro. A gente tem uma aversão à perda muito grande. E aí, por mais que a gente saiba, racionalmente, que aquela ação, aquela empresa, ela é um bom negócio, foi uma boa empresa que tende a crescer, tem bons números, a gente comprou a um preço baixo, a aversão à perda, aquele medo de perder dinheiro, porque a gente perdeu agora 100 reais em 2 dias, por exemplo, a gente pega e vende aquelas ações. Então foi o que aconteceu com muita gente na pandemia. Imagine quantas pessoas em fevereiro estavam comprando ações de boas empresas a preços ótimos e a pessoa comprava ação, comprava ação, comprava ação. O que aconteceu em março? Pandemia. Ações caíram 40%. Ações de boas empresas, inclusive, caíram 40%, caíram 50%. Então quem tinha o conhecimento técnico, quem tem o conhecimento, eu sei o que é uma boa empresa, eu sei analisar, eu investi num bom negócio aqui, eu tenho confiança. Quando caía a ação 40%, a pessoa se desesperava do mesmo jeito e vendia a ação. Então esse é o viés da aversão à perda. Então a gente tem muito mais receio de perder dinheiro do que a gente se sente feliz quando a gente tem alguma vantagem, quando a gente recebe dinheiro, por exemplo. Já um investidor, imagine que um investidor que não tinha muito conhecimento técnico, não investiu conhecendo bem as empresas, não sabia exatamente o que ele estava fazendo, mas ele tinha um bom conhecimento comportamental. Ele sabia que se as ações caíssem, ele ia ter medo e ele ia sentir vontade de vender. Esse investidor provavelmente tomou decisões melhores do que o primeiro. Por quê? Porque quando as ações caíram 40%, ele que não entendia exatamente como funcionavam aquelas empresas, mas acabou investindo em bons negócios por sorte, digamos assim, colocou mais dinheiro. Por quê? Porque agora o preço das ações caíram, né? Estavam desvalorizadas, tinham ótimos negócios ali a preços muito mais baixos, ele aproveitou aquelas oportunidades e aí pouco depois a bolsa subiu muito mais, certo? Então ele fez bons negócios na crise porque ele tinha um conhecimento comportamental maior do que uma pessoa que tinha um conhecimento técnico que acabou perdendo dinheiro, tá legal? Então esses são 2 erros comportamentais e tem vários outros que eu vou falar mais ao longo do evento 2x90, que é um evento que acontece essa quinta-feira, às 20 horas da noite. Então não deixe de participar se você quer aprender a organizar suas finanças, se você quer aprender a investir melhor, tá bom? O objetivo do evento é ajudar você a dobrar o seu dinheiro em até 90 dias, somente organizando suas finanças. E aí, muita gente não sabe, mas nas suas finanças tem alguns buracos, tem alguns erros comportamentais, tem alguns... como é que eu posso dizer? Alguns pontos cegos no seu dinheiro que você não está sabendo administrar, às vezes você nem sabe que está cometendo alguns erros. E é quando você corrige esses erros e você aprende a investir melhor, você tem resultados como várias pessoas que tiveram de dobrar o dinheiro em até 90 dias, certo? Então não deixe de participar, o link está na bio do meu Instagram. Então continuando aqui. Então como é que você faz para vencer, né, essa aversão à perda e você diminuir seu risco investindo na bolsa? Uma maneira é você começar com pouco. E aí eu ensino o método que é o método 5x30, que enquanto você está montando a sua reserva de emergência, enquanto você está separando aquele dinheiro com foco no curto prazo, você quer colocar o pé nas ações, você quer começar a investir em ações, mas não coloque muito dinheiro. A dica é coloque pouco, porque aí você vai conhecendo como funciona o investimento em ações e você vai se conhecendo, você vai conhecendo o lado comportamental. Nesse livro aqui, de Jeremy Siegel, ele fala que a Bolsa de Valores é um lugar muito caro para você se conhecer, né? O nome do livro é Investir em Ações no Longo Prazo. Então ele fala que a Bolsa de Valores é um lugar muito caro para você se conhecer. Porque se você quer colocar muito dinheiro lá, sem saber exatamente o que você está fazendo, sem saber como é o seu comportamento como investidor, você vai acabar perdendo dinheiro. Você vai acabar vendendo ações no momento de queda, por exemplo, porque você tem aversão à perda. Você vai acabar ignorando notícias negativas daquela empresa, casos de corrupção ou tantas outras coisas, porque você está com aquele viés da confirmação, você só quer olhar o lado positivo. Então, quando você sabe investir melhor, quando você se conhece melhor também, você tem resultados maiores. Então, o método 5x30 ajuda a resolver isso. Durante 5 meses, que é o período que você vai separando a maior parte do dinheiro que você puder, né? O que você puder juntar, você coloca a maior parte para montar a sua reserva, se você ainda não tem reserva de emergência. Enquanto você faz isso, você separa todo mês R$30, apenas R$30, e você investe na bolsa durante 5 meses, certo? Todo mês R$30. Ao final de 5 meses, você vai ter colocado R$150 na bolsa, que é um dinheiro que não vai te fazer tanta falta, certo? Muito provavelmente não vai te fazer tanta falta e vai servir de aprendizado para você, porque você agora vai se conhecer, você vai saber o que você vai fazer quando as ações caírem 10%, porque quando elas caem 10% com R$30 mil, é muito pior do que quando elas caem 10% com R$30.
Com R$ 30 você vai descobrir qual é a sua reação. Cara, eu vou perder dinheiro aqui, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que faz parte do processo, eu estou entendendo. E aí depois, quando você cuida desse dinheiro que é pouco, quando você tem mais, quando você coloca mais, você vai saber cuidar muito melhor, tá bom? Então o método 5x30, durante 5 meses, você coloca apenas R$ 30 no investimento em ações. E a dica para você fazer isso, talvez quando você for comprar ação, você não consiga comprar as ações, então você procura por ações fracionárias, que é basicamente você comprar uma unidade da ação. Porque quando você vai comprar uma ação normal, digamos que você pesquisa pela empresa do banco, pelas ações do Banco do Brasil, você vai tentar comprar e você vai perceber que tem que comprar 100 unidades, 100, 200, tem que ser múltiplo de 100. E aí você vai dizer, poxa, eu não consigo comprar 100 ações, como é que eu compro só uma, ou só duas, ou só três? Você vai no mercado fracionário, então você coloca o código da empresa com um F no final, né? E aí você consegue comprar apenas uma, duas, três, até 99 ações daquela empresa. Não precisa comprar o lote que são 100 unidades, tá bom? Ações fracionárias é uma dica também para você começar a investir com pouco dinheiro. E investir em corretoras respeitadas e que sejam taxa zero, né? Se você está começando a investir, você vai investir em ações com segurança, você não quer perder dinheiro pagando corretagem excessiva. Então a dica é, invista em ações através de empresas que sejam respeitadas, claro que isso é fundamental, e que tenham taxa zero. Ou seja, não te cobrem para você comprar uma ação, não te cobrem para você vender uma ação, tá bom? Então, economizando esse dinheiro que você pagaria em taxas, você consegue investir mais ao longo do tempo, e ao longo do tempo isso faz muito mais diferença. Tá legal? Tem gente que vai acabar investindo em ações através de corretoras que pagam taxa, desnecessariamente, porque a corretora tem uns serviços melhores muitas vezes, mas a pessoa não usa o serviço, de repente, de um assessor, de uma carteira recomendada, algum acesso, a pessoa não tem necessidade disso. E se ela vai investindo ali, pagando taxa, ela só vai perdendo dinheiro. Tá legal? Então, uma pessoa que, por exemplo, paga R$ 10 de taxa e ela investe R$ 1.000 por mês, se ela paga R$ 10, ela está perdendo 1% do dinheiro que ela está colocando toda vez que ela coloca dinheiro. Então ela coloca R$ 1.000 no mês, perde 1%. No mês seguinte coloca mais 1.000, perde 1%. Então o ideal é você investir em corretoras que sejam respeitadas e que sejam taxa zero. Como é o caso, por exemplo, da Rico, da Clear, do Banco Inter, do Nuinvest, que é o antigo Isinvest, e agora o Nubank comprou e virou Nuinvest, certo? Então, Rico, Clear, Nuinvest e Banco Inter são 4 empresas, 4 corretoras que você pode investir e que são taxa zero, tá bom? Dentre tantas outras que estão disponíveis no mercado.